Vamos aproveitar enquanto vai chegando mais gente. Vou mostrar o que a gente vai aprender hoje, ó. É um organizador de bolsa. Ele tem essa alcinha aqui, que é fechada com botão de pressão, ó. Por dentro ele tem 4 repartições. Esse aqui eu fiz com nylon 600. Então, essa tirinha aqui eu fiz muito grossa. Ficou meio arrebitadinho assim, ó, tá vendo? Então, aí, por isso que eu pus aqui pra dentro. Mas eu fiz com o objetivo de ser um porta-chave. Aqui eu coloquei uma meia argola, daquelas bem pequenininha. Mas quem quiser pode colocar também um mosquetão. E aí, o que a gente vai fazer juntas aqui é eu vou usar o PVC, tá? Vou usar tecido e PVC. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Como eu não tenho PVC estampado, então eu fiz assim. Eu vou usar 2 combinações. Esse PVC aqui, ó, que já é matelaçado. Deixa eu dobrar esse aqui pra mostrar. Dobrar os dois, ó. Eu vou usar essa combinação maluca aqui, ó. Esse é um beijinho. E esse aqui é essa cor, que sinceramente eu esqueci o nome, mas achei lindo, ó. Tá vendo? E por dentro, pra forro, eu vou usar aquele tecido que eu já usei antes, que a gente fez uma necessaire há um tempinho atrás. Agora eu vou usar por dentro como forro. O PVC, como a maioria de vocês já sabe, ele já vem estruturado, né? Ele tem essa mantinha já grudada nele, não precisa estruturar. Mas quem quiser fazer todo de tecido, é só estruturar com manta R1, R2 normalmente, tá bom? Primeiro os materiais. Quem for fazer com PVC, então vai usar o PVC, vai usar tecido, né? Uma estampa de tecido pro forro. E um botão de pressão do tipo tic-tac, tá? O meu é tamanho 10, mas você pode pôr tamanho 12, se quiser colocar um maior, também dá, tá? E uma meia argola, porque eu não tenho mais mosquetão pequenininho, então eu vou usar uma meia argola bem miudinha, para poder fazer aqui essa alcinha aqui para colocar chave, tá bom? Mas quem quiser pode colocar um mosquetão pequenininho, tá? Então, o nosso material é esse. Quem for fazer com toda de tecido, então aqui vai usar 2 estampas de tecidos diferentes e vai usar também manta R1 ou R2 para estruturar o tecido, tá bom? As medidas, deixa eu colocar aqui para não perder. As medidas são: para o corpo, eu fiz um molde que eu gosto de tirar no papel, né, as medidas, que eu acho que fica mais fácil. Então, as medidas são só 2. É um organizador de bolsa bem fácil de fazer. Então as medidas são: para o corpo é um retângulo de 30 por 40, tá? 30 por 40. E para os bolsos é um retângulo de 30 por 32. 30 por 32, tá? Então quem desejar tirar os moldes no papel, são esses 2 retângulos, certo? Como que nós vamos cortar? Nós vamos cortar para o corpo. Deixa eu pôr tudo pra cá para mostrar para o corpo primeiro. Nós vamos cortar
uma vez no PVC e uma vez no tecido de forro, tá? Aqui já tá adiantado, por isso que eu tô mostrando assim. Uma vez no tecido de forro, uma vez no PVC. Então nós vamos cortar 2 vezes para o corpo, tá? Aí, para os bolsos, nós vamos cortar 4 vezes. Vamos cortar 2 vezes para os bolsos de fora, que são esses aqui, ó, tá? E 2 vezes para os bolsos de dentro, ó, tá? Sendo que é uma vez no forro, no tecido de forro, e uma vez no tecido que for do lado de fora, que aqui no caso eu estou usando um material sintético que é o PVC. Então, aqui por dentro do forro, quando essa aqui estiver pronta, vai aparecer o tecido, né? E por fora o PVC. E aqui do lado de fora a mesma coisa, o PVC por fora e o tecido por dentro, tá? Aí nós vamos cortar também, para fazer essa alcinha aqui, ó, essa alcinha, nós vamos cortar no PVC a medida de 15 por 12, tá? 15 por 12. E vamos cortar também, para fazer essa alcinha aqui, para colocar a meia argola ou o mosquetão para a chave, nós vamos cortar na medida de 15 por 6 centímetros. Então é 15 por 6 centímetros. Aqui já está dobrado da maneira que vai ficar depois, mas a medida é essa, 15 por 6, tá? E por que eu decidi fazer essa alcinha com o tecido? Ó, observem que eu fiz com o tecido que vai ser do forro, porque o tecido ele fica mais molinho, então não tem o perigo de ficar arrebitadinho assim, que eu acredito que se eu fizesse com o PVC ia ficar também arrebitadinho. Então vamos começar aqui, ó. Eu adiantei, deixa eu mostrar para vocês o que eu adiantei. Eu vou ensinar para vocês essa parte até essa fase aqui agora. Essa daqui é a parte de dentro do nosso organizador, tá? E eu adiantei para não ficar cansativo, porque o mesmo processo que eu fiz aqui, eu vou fazer com a parte de fora. Ou seja, nós vamos fazer isso aqui 2 vezes, tá bom? Então aqui é a parte do forro que já está adiantada. E agora a gente vai fazer a parte de fora. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pegar as 2 partes dos bolsos, ó, e vamos juntar aqui, ó, direito com direito, dessa forma. Como eu estou trabalhando com PVC, eu não posso colocar alfinetes, ou então, quem quiser colocar alfinete, coloca bem aqui na pontinha, tá? Porque se você colocar no meio, os alfinetes, o furo do alfinete vai ficar, tá bom? Então, bem na pontinha. Coloquei aqui direito com direito, e aqui, ó, na extensão aqui dos 30 centímetros, deixa eu só achar minha fita métrica aqui. Aqui, ó, nos 30 centímetros, é até bom conferir, eu vou passar uma costura de um pé de máquina, retrocesso no início e no final, desse lado e desse lado aqui, certo? Então vamos fazer isso. Passei a costura dos 2 lados, ó. Aí eu formei um anel.
tá vendo? Ó. Aí o que eu vou fazer? Vou virar pro lado direito. Virei, ó. Tá vendo? Vai ficar assim. Aí nós vamos acertar direitinho aqui. Dos dois lados, ó. E aí vamos rebater uma costura, tá? Vamos rebater uma costura dos dois lados. Aqui e aqui. Prontinho, ó. Tá vendo? Rebati dos dois lados, ó. Aí ficou assim, ó. Desse lado e o lado do PVC. A Rosa Leal tá perguntando que dia da semana eu dou aula. Eu dou aula toda quinta esse horário. Toda quinta às 14 horas. Agora eu vou pegar a parte do corpo, ó, do principal, né, do PVC. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar essa parte aqui que a gente acabou de costurar, vamos dobrar aqui ao meio, ó, e vamos fazer um pique aqui para marcar o meio dos dois lados. Opa, esse lado aqui só pegou no tecido, então vou fazer de novo. Isso. Agora sim. Aí essa parte aqui, ó, do corpo, aqui nessa extensão maior de que é 40 centímetros, também vou dobrar ao meio, ó. E aí pique e pique. Aí abro e aí vou juntar o pique com o pique. Então eu vou colocar o direito para cima. Então vai ficar a parte do forro com o direito aqui do PVC e o direito aqui do PVC do bolso para cima, tá? Aí eu ponho aqui, ó, pique com pique no meio. Posiciono aqui, ó. E aí, conforme eu já falei, se você estiver trabalhando com o PVC, use esses clipes aqui, olha. Ou então, se você for usar alfinetes, eu vou usar alfinetes, mas aí coloque bem aqui na pontinha, ó. Porque depois aqui vai costurar, não vai aparecer. Porque se você colocar aqui no meio, o alfinete vai fazer um furo no PVC e não sai, fica marcado, tá? Então acerta bem aqui, ó, o pique com pique, coloca um alfinete aqui bem na pontinha, só para não sair do lugar. E por que eu vou colocar alfinete? Porque se eu colocasse isso daqui, na hora que eu fosse fazer essa parte aqui ia me atrapalhar, e os alfinetes não atrapalham. Essa parte é o seguinte, posicionei aqui, ó, ficou assim, certo? Aí nós vamos fazer uma marcação aqui, ó. Nós vamos passar uma costura de segurança aqui e vamos também dividir aqui assim, ó. Os 4 bolsos nós vamos dividir agora. Então eu pego aqui, ó, pique com pique, eu vou usar a minha régua de pet, mas quem não tiver pode usar qualquer outra régua junto com a fita métrica, tá? Mas aqui tá fácil, ó. De um pique ao outro eu vou fazer uma marcação, vou fazer um risco, tá? Então aqui, ó, vou riscar aqui, ó, esse giz sai fácil, tá? Depois é só passar um paninho úmido que ele sai.
risquei aqui, ó, fiz a marcação do meio, tá? E vou fazer daqui de cima para baixo também. Aqui a gente tem 30, então nós vamos fazer a marcação com 15. Essa minha régua, ela já tem 15, então eu nem preciso marcar muito. Mas se você estiver fazendo com a fita métrica, você marca 15 e 15 aqui, depois passa o risco com a régua, tá? Então é só encostar aqui bem certinho e riscar. Então, olha, eu já fiz a marcação dos meus bolsos, ó. Marquei o meio e marquei o meio, tá? Agora eu vou passar uma costura primeiro nessas marcações que eu fiz de ponta a ponta e depois nas laterais a costura de segurança. Eu passei a costura aqui e aqui, retrocesso aqui, é um retrocesso bem bonito, porque aqui são os bolsos, tá vendo? Ó, já tem os 4 bolsos aqui. E aqui no final também, certo? Agora eu vou passar uma costura aqui nas laterais, tá? Uma costura de segurança. Já passei, tá pronto a parte de fora do nosso organizador. E como falei para vocês, já adiantei a parte de dentro para não ficar muito cansativo, tá? Porque o processo é exatamente o mesmo, exatamente o que nós fizemos aqui na parte de fora, nós vamos fazer na parte do forro, tá bom? E aí agora, vamos reservar essas duas partes e vamos montar aqui, ó, as pecinhas menores. Então aqui, ó, essa pecinha que a gente vai colocar a meia argola para pendurar a chave. Repetindo, quem quiser usar um mosquetão também pode, tá? Então é a tirinha lá de 15 por 6. Então o que eu fiz? Eu vinquei lá no ferro no meio, depois trouxe as duas extremidades aqui para o meio, um lado, o outro lado, e depois dobrei mais uma vez e assim, certo? Aí agora eu vou passar uma costura aqui e aqui. Aqui a tirinha tá pronta. Aí depois eu vou só colocar a argola aqui no meio, ó. Lembrando, gente, que tanto a meia argola como o mosquetão, você tem que calcular o tamanho. Por exemplo, esse meu mosquetão, essa minha meia argola, mosquetão não, meia argola, é de, ó, deixa eu só dar uma medidinha aqui para explicar para vocês. 2. Então, ó, daqui a aqui, ó, a minha meia argola tem 2 centímetros. E tem de vários tamanhos. Tem de 1,5, tem de 2,5, de 3. Essa faixinha aqui você tem que fazer de acordo com o tamanho da meia argola. Que a hora que você passar aqui, ó, fica certinho, tá vendo? Fica certinho aqui. Aqui em cima. Não fica nem mais, nem menos. Porque se ficar mais, não vai entrar. Vai ficar tudo embolado. E se ficar menos, vai ficar dançando, né? Então tem que ser certinho. Então, por exemplo, a minha argola tem
2 centímetros, eu cortei a faixinha com 6. E aí no final, o tamanho final dela, ó, ela ficou mais ou menos com... Ela ficou com um pouquinho menos de 2, mas ajustou certinho, ó, tá vendo? Então tem que fazer esse cálculo aí, tá bom? Compra o mosquetão de 2 ou essa meia argola de 2, aí você usa a mesma medida que eu tô usando, que fica perfeito, tá? Aí agora nós vamos fazer essa alcinha aqui, ó. Essa alcinha aqui, tá? Então eu peguei lá o meu... Cortei no PVC. Eu cortei 15 por 12, né? E aí o que eu fiz? Aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na alcinha para colocar o mosquetão ou a meia argola. Só que aqui eu fiz uma espécie de barrinha aqui embaixo, olha. Tá vendo? Como o PVC ele é mais grossinho, então não é... E também essa parte aqui ela vai ficar pra fora, né? Então tinha que ter acabamento. Se fosse tecido eu podia colocar pra dentro depois e passar uma costura que não tinha problema. Mas como o PVC ele é um pouquinho mais durinho, então o que eu fiz? Eu fiz uma barrinha aqui colada, tá? Dobrei. Ó, vou fazer aqui como se eu fosse fazer desse lado. Eu usei a cola de contato, que é a cola de sapateiro. A minha fica na embalagem de adoçante, tá bom? Então o que eu fiz? Eu passei um pouquinho de cola aqui na ponta e dei uma dobradinha assim pra dentro, ó, tá? Pra fazer uma barrinha. Aí ficou assim, tá bom? Aí agora sim que eu vou dobrar assim. Bobeira dobrar o meio, gente, porque o PVC não marca. Mas assim, você vai calcular, ó, você vai dobrar metade e metade para encontrar as duas metades aqui no meio, tá? E depois dobra mais uma vez e vai ficar assim, tá? Aí acerta bem bonitinho aqui embaixo, ó, porque aí nós vamos passar a costura. Começa aqui em cima, desce, dá a volta e sobe e termina na outra ponta em cima, tá? Então vamos fazer isso agora. Se você quiser segurar, ó, aí tem que segurar com esse clips para não marcar, tá? Fica mais fácil, né, se segurar. Aí vai costurando e vai tirando. Olha aí. Tá vendo? Aí o nosso fechinho já tá pronto, tá bom? Então agora vamos partir para a montagem da... Deixa eu colocar aqui para não cair. Partir para a montagem do organizador. Então as duas partes nós vamos juntar assim, ó, direito com direito, tá vendo? Aí a gente vai juntar direito com direito, vai se preocupar aqui, olha, em deixar bem, porque aqui, ó, é o início dos bolsos dentro, então tem que ficar bem casadinho aqui, tá bom? Então, se você quiser colocar um alfinete bem na pontinha, nesse sentido aqui, tá? Alfinete nesse sentido, na pontinha, só para não sair do lugar a hora que você for costurar. E aí a hora que você chegar aqui, você tira o alfinete, ó, nesse sentido aqui, que é para não pegar aqui no PVC, tá? E ficar o buraquinho dele, o buraquinho nele.
Ó, juntei direito com direito, aí eu vou passar uma costura aqui e aqui para fechar, tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa com a parte principal também. Gente, não se preocupem com as medidas. As medidas eu falei no início do vídeo. E depois eu vou colocar num arquivo em PDF lá no meu grupo Retalho Criativo Cláudia Martins. Quem não faz parte do grupo, é só pedir para participar, tá? É só você escrever aí na busca do Face, Retalho Criativo Cláudia Martins, que já aparece o grupo fechado. E também aqui mesmo na minha página, você navegando por ela, você vai ver também o link para o grupo, que é vinculado com a página, tá bom? A sugestão que eu dou, a dica que eu dou, passe sempre a costura de baixo para cima, que vai ficar mais fácil casar os bolsos aqui, tá? Ó. Não ficou assim extremamente casado, mas ficou aceitável, tá, gente? Aceitável. Agora, se ficar muito assim, um para cima, outro para baixo, aí fica feio, né? Dei a dica de alfinetar deitado, mas a hora que você estiver chegando com a agulha, você tira o alfinete, tá? Porque senão, realmente, vai quebrar a agulha da sua máquina. É só para não sair do lugar enquanto você estiver passando a costura até ali. Aí quando chegar no alfinete, você tira o alfinete e aí segura, porque aí já tá debaixo da máquina, você já tá segurando com a sua mão. Aí você já pode tirar o alfinete, tá bom? Pronto, já passei a costura no forro, ó, bem casadinho aqui, tá vendo? É assim que tem que ficar. Aí passei no forro. Agora eu vou fechar a parte de fora. Da mesma forma, de baixo para cima. Ó, aqui eu coloquei clips porque tô trabalhando todo no PVC, tá bom? Mas se você decidir fazer com tecidos, estruturando os tecidos com manta R1, R2, pode usar alfinetes à vontade, que não tem problema. Prontinho. Aqui deu uma sobradinha, mas não tem problema, a gente dá uma acertadinha. Se sobrar um pouquinho, não tem problema acertar depois de costurado, tá? Se sobrar um pouquinho. Agora se for muito, aí tem que ver o que foi feito de errado. Costurado, tanto o forro como a parte de fora, ó, tá? Aí agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a caixinha de leite. A caixinha de leite é de 3 centímetros. 3 centímetros, tá bom? Então o que nós vamos fazer? A partir da costura para dentro, 3 centímetros. E daqui do final para dentro, 3 centímetros. Vou fazer de um lado só, tá? De um lado só de cada uma. Então eu já vou fazer aqui com a régua de pet, mas quem não tiver pode fazer com a fita métrica também. Eu vou riscar aqui com uma caneta normal, porque eu vou cortar, então não tem problema, tá? Ó, marquei as caixinhas de leite aqui, ó.
nos dois de um lado só. E agora eu vou cortar. Vou cortar aqui na marcação. Pode cortar sem medo. Ó, cortei, ó. Aí fica assim. Aí agora é só abrir a caixinha de leite, centralizar bem aqui, ó, se possível até abrir a costura. E vamos passar uma costura de um pé de máquina, retrocesso no início e no final, aqui, ó, para fechar a caixinha de leite, tá? Só que aí, como eu cortei aqui, eu costumo fazer um retrocesso aqui, tá? Para não ficar descosturando. Então eu ponho aqui debaixo da máquina. Quem tiver uma outra forma de fazer caixinha de leite, tá bom? Fique à vontade para fazer da maneira que você está acostumada. Aqui a gente traz só a ideia, explica como faz, mas cada uma tem uma forma de trabalhar. Então, e também quem quiser fazer modificações na peça, usar criatividade para fazer alguma coisa diferente, também fique à vontade, tá bom? Então, ó, já fechamos as caixinhas de leite das duas partes. Agora a gente vai pegar a parte principal, ó, e virar para o lado certo. Fica um pouquinho durinho para virar, porque o PVC é bem estruturado. Mas se quem for fazer com tecido, vai ter menos trabalho para virar. Desvirei. Aqui, ó, a gente já tem a parte de fora, ó. Até que não ficou feio não, né, gente? E aí tá, desvirei aqui a parte principal. A parte do forro também já tá aqui costuradinha, só que a parte do forro a gente não vai desvirar, a gente vai deixar do jeito que tá? Mas também tá aqui, ó. Acho que por dentro não vai dar pra ver que tá escuro, né, gente? Mas enfim, tá aqui, ó. Tá bom? E agora a gente vem com aquelas partes, tanto aqui a alcinha que a gente fez para colocar a chave, como a tirinha para colocar o botãozinho de pressão. A gente vem aqui, vamos posicionar aqui no principal. Nós vamos marcar o meio assim, ó, vamos colocar lateral com lateral bem certinho. E vamos de um lado marcar o meio, fazer um pique bem pequenininho e marcar o meio. Tanto faz o lado, porque ela é igual dos dois lados, né? Então você que vai decidir aí a frente ou as costas. Então aqui na minha vai ser as costas. Eu já marquei o pique. Vou acertar um pouquinho aqui, ó, essa tirinha. E vou também dobrar assim e procurar fazer um pique. Aí eu vou, ó, juntar aqui pique com pique. Aí você veja aí, de repente, tem um lado aqui que ficou mais bonito. Então aí você vê qual o lado que você achou que ficou mais bonito. O meu, pra ser bem sincero, os dois lados ficaram bonitos. Mas acho que eu vou por esse lado aqui.
Aí coloca o lado que você achou que ficou mais bonito em contato aqui com a peça, porque aí quando você virar assim, ele vai ficar pra frente, vai ficar pra fora, tá? Aí você coloca aqui, ó, pique com pique. E aí, para evitar de ter que colocar alfinetes ou clipes, já vem aqui na máquina, já segura aqui, ó, e passa uma costurinha de segurança só para prender. Deixa bem retinho. E passa aqui a costura de segurança. Começa do meio pro final, depois volta com retrocesso. Tá vendo? Ó, já prendi aqui. Opa, ó. E aí aqui na parte da frente, então aqui eu já decidi que vai ser a minha costa do meu organizador. Então aqui vai ser a frente. Então aí eu vou prender essa tirinha aqui. O que eu costumo fazer para não acontecer de fazer assim a hora que eu prender, é primeiro passar uma costura para unir esses dois aqui. Aí eu começo, eu abaixo a agulha bem no meio, venho para frente e depois costuro para trás com o retrocesso. E aí, ó, com essa costurinha já juntei bem certinho aqui, não tem mais perigo de fazer assim a hora que eu costurar. Aí eu prendo aqui. Posso deixar, deixa eu ver, vocês calculem aí uma margem, ó, uma margem daqui da lateral para dentro. Tá dando pra ver aí? Tô meio de travessado aqui, né, gente? Ó, daqui, ó, da lateral pra dentro, calcula aí mais ou menos uns 5 centímetros. E aí posiciona aqui. E aí da mesma forma, já vem aqui e já prende com uma costurinha de segurança. Olha aí, já tá preso aqui, certo? E agora sim, o que que a gente vai fazer para finalizar? Colocar uma dentro da outra. Essa parte principal desvirei para o lado certo, fixei aqui tanto a alcinha como a alcinha para a chave. O forro deixei do jeito que tá. Aí agora eu vou colocar a parte principal dentro da parte do forro. Vou ajeitar bem bonitinho, lateral com lateral. Ó, dá certinho. Encaixo aqui, ó. Aí se eu quiser usar 2 clips, uso aqui, ó, para juntar lateral com lateral, ó. Costura com costura da lateral. Posso colocar um aqui no meio também, um em cada ponta. E agora vou passar uma costura aqui por dentro, na volta toda, tá?
para poder juntar a parte de fora com a parte do forro. Não deixei abertura aqui na lateral do forro, mas aí depois a gente vai abrir a lateral para poder desvirar. Então vamos lá, um pé de máquina, retrocesso no início e no final. Aliás, retrocesso só no final, né, gente? Aqui no caso, retrocesso só no final, porque a costura vai encontrar mesmo, então não tem necessidade de dar retrocesso no início. Passei a costura na volta toda. Posso dar até uma cortadinha aqui, ó. E aí agora a gente vai abrir, fazer uma abertura aqui na lateral do forro para poder desvirar. Aí nessa abertura a gente procura fazer essa abertura antes, não deixar ela chegar aqui no final, né, na caixinha de leite, e também depois aqui do começo do bolso, porque senão não vai ter adiantado nada você ter acertado bem bonitinho aqui, né, ter casado, porque aí se você abrir, a hora que você for fechar de novo, aí já não casa mais. Então eu costumo fazer o seguinte, dar um retrocesso aqui, aonde eu quero começar a abrir a minha peça, e dar um retrocesso aqui embaixo para não passar da onde eu quero, tá? Aí entre um retrocesso e outro eu vou abrir a minha lateral. Eu acho que fica mais fácil fechar tudo e abrir de novo nesse caso, porque depois vai ficar as marquinhas da costura, aí fica mais fácil para você fechar depois, para você deixar bem certinho depois. E aí, ó, por essa abertura a gente vai virar a nossa peça pro lado certo. Cadê? Ah, tá aqui. Então, ó, é só colocar às vezes o buraco fica pequeno, mas se você souber desvirar, não tem problema. É só juntar bem o fundo dela. Aí você vem puxando aos poucos, devagar, ó. Aqui tem que ter um pouco de paciência mesmo, tá? Quem for fazer ele todo com tecido, não vai ter tanto trabalho assim para desvirar, porque o tecido é mais maleável, né? Mas tendo paciência, consegue desvirar sem rasgar. Aqui também foi a escolha que eu fiz, né, gente? Eu escolhi colocar os bolsos dentro de PVC também, porque o PVC é um material que, se você passar um paninho, se sujar, você colocar aqui maquiagem, alguma coisa que você carregar na bolsa, se sujar, você passa só um paninho, já resolve, né? Já com o tecido não é assim. Agora, se você quiser também fazer de PVC só por fora e por dentro fazer com tecido, né? Aí fica a sua escolha. Aí você vai ter menos trabalho também para desvirar, tá bom? Aí aqui é aquela parte que é meio confusa mesmo, né? Que quando a gente termina uma peça assim que vai desvirar, fica tudo meio bagunçado mesmo. Aí você tem que ir ajeitando tudo com carinho. E ó, o fundo aqui, fundo com fundo.
para finalizar, para quase finalizar, a gente vai passar a costura aqui assim, ó, de pesponto, né? Que a gente vai assentar o forro dentro da peça e vai também deixar ela mais bonita. Depois essa alça vem aqui. Então vamos lá, já vou ajeitando debaixo da máquina e vou passando a costura. Como é PVC, a gente não pode passar ferro, né? Mas repetindo, quem for fazer com todo de tecido também pode, tecido e manta R1, né? Também vai poder passar. Já rebati toda a costura aqui. Aqui que eu tava falando pra vocês, ó, passar a costura com essa alcinha pra baixo, pra passar aqui por cima e ela ficar sentadinha. Só que a minha ficou um pouquinho torta, né, gente? Mas aí procurem, quem quiser também colocar ela pra cima pra não passar por ela, tudo bem, mas eu acho que fica melhor assim. Mas aí é só tomar o cuidado de acertar ela bem bonitinho, assim, pra ela ficar retinha, tá? Que a minha ficou um pouquinho torta. Aí agora é só a gente, ó, colocar o botão de pressão aqui pra fechar. E fechar também a abertura aqui dentro, né? Não esquecendo disso. Vamos fechar já logo pra não esquecer. Então aqui, como no meu caso aqui é PVC, eu não tenho escolha. Ou eu passo um pouquinho de cola de sapateiro, cola de contato, tá? Posso passar aqui, ó. Aí aqui, ó, ficou os furinhos da costura, tanto de um lado como de outro, então fica fácil eu dobrar bem aqui, ó, no furinho e fechar certinho. Ou então eu passo uma costura mesmo, bem fininha, aqui pra fechar. Aqui no caso eu vou passar uma costura. E aí se for, quanto mais da cor for a linha, eu não tenho aqui a linha exatamente dessa cor coral aqui. Então eu vou passar com essa linha mesmo, mas se for a linha bem da cor, fica mais discreto ainda. E quem estiver fazendo com tecido, tem a opção também de fechar com pontos invisíveis. Prontinho, já fechei aqui minha abertura. Eu achei que não ficou feio, não. Agora eu já vou devolver aqui o forro para dentro. Então vamos agora só colocar o botão de pressão aqui, ó, para finalizar a nossa peça. Agora eu vou pegar aqui a minha máquina para colocar botão de pressão, para colocar o botão. Prontinho, ó. Eu já pus o botão de pressão aqui no fecho. Agora vou acertar aqui bem bonitinho. E aí eu vou fazer uma marcação com o próprio botão. Coloca aqui lateral com lateral bem certinho para não ficar torto. E aí fecha aqui bem certinho também para não
E aí eu faço uma pressão aqui, ó, com o próprio botão, para ele marcar. Aqui, marcou, aí eu faço o furinho bem aqui no meio. Prontinho, já preguei o meu botão, ó. E tá aí, gente, tá pronto, ó. Aqui para colocar a chavinha, conforme eu falei no início, eu coloquei uma meia argola. Aí você tem que ter o chaveiro com o mosquetão, porque aí você engancha aqui na meia argola e dá certinho. Mas quem quiser pode fazer com o mosquetão, porque aí qualquer argolinha de chaveiro também você engancha no mosquetão. E aí vocês podem usar a sua imaginação aí, tá bom? Pode fazer com o material que vocês quiserem, pode fazer colorido, pode dividir o bolso em mais vezes, né? Pode usar um botão maior aqui, que eu achei que esse meu botão é muito pequenininho, mas eu só tinha esse. Esse é tamanho 10, mas acho que o tamanho 12 vai ficar até mais firme, tá? Alguém perguntou aí a respeito do molde. Desculpe não ter visto o nome, porque passa muito rápido. Não são moldes, são só medidas, tá? E as medidas vão estar tudo direitinho, bonitinho lá dentro do meu grupo, Retalho Criativo, Cláudia Martins. Quem ainda não faz parte do meu grupo, é só pedir para participar que eu aprovo, tá bom? Aí lá na seção arquivos, vai ter o arquivo em PDF com a lista de materiais e as medidas. Até a semana que vem. Muito obrigada por quem ficou comigo até o final. Um bom final de semana, um bom início de semana. E semana que vem, se Deus quiser, a gente está aqui de volta, tá bom? Um beijo para todas vocês. Tchau.